Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz de Cristo venha estar sobre o teu coração nesse dia, amém? Mais um dia para nós glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, do nosso Redentor, porque Ele vive, porque Ele está no meio de nós, porque Ele nos ama, porque o Senhor, Ele nos dá uma oportunidade todos os dias pela manhã. Então vamos louvar e exaltar o nome daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe. E nessa manhã eu quero compartilhar com você uma palavra ao teu coração. Nessa manhã eu quero compartilhar algo que talvez você esteja enfrentando uma luta, uma batalha, uma adversidade com as ferramentas espirituais erradas. E para cada luta nós precisamos ter as ferramentas certas para nós enfrentar as batalhas diárias, porque nós, filhos de Deus, vamos enfrentar batalha sim, nós vamos enfrentar guerra sim, porque qual é o desejo do inimigo da nossa alma? É destruir a obra-prima que Deus criou, é destruir com o projeto que Deus fez, é destruir com os filhos de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestade. Então nós temos que usar as ferramentas espirituais. Não é com a força do meu braço, não é com a força do teu braço que nós vamos vencer as batalhas espirituais. E nessa manhã eu quero trazer algumas chaves, alguns conhecimentos sobre a palavra. Nós precisamos conhecer o inimigo, nós precisamos conhecer o nosso inimigo e entender qual é a arma que nós precisamos usar para aquela luta, pelaquela batalha que nós estamos enfrentando. Então eu quero que você fique comigo até o final dessa live, amém? Bom dia, Zuleika, bom dia, Dona Maria, que Deus abençoe. Vamos compartilhar, me ajudem a compartilhar essa live. Me ajude a fazer o ID do Senhor, me ajude a levar a palavra de Deus para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós, como filhos do Senhor, é o nosso dever nós compartilhar a palavra do Senhor. Vamos usar a internet, vamos usar essa ferramenta que o Senhor colocou nas nossas mãos para estar levando a palavra do Senhor. E eu creio que você vai ser abençoado através dessa palavra. E como eu disse, hoje nós vamos falar de batalha espiritual. Os intercessores que se coloquem na brecha nessa manhã. As intercessoras que estão aqui ao vivo junto com nós se coloquem na posição de intercessora. Porque nós sabemos que há uma batalha no mundo espiritual. E quando a palavra do Senhor ela vem para trazer libertação, para nós conhecer a verdade, ali se levanta uma guerra espiritual. E a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Lá no livro de Daniel, a palavra de Deus diz que Daniel fez um propósito de 21 dias para receber uma resposta do Senhor. Mas houve uma guerra no mundo espiritual que não deixava a resposta de Daniel chegar, porque o príncipe da Pérsia tinha se levantado. Então, quando nós estamos ministrando a palavra do Senhor, bom dia, Karina, que Deus abençoe. Quando nós estamos ministrando a palavra do Senhor, há uma guerra espiritual, sim, porque o inimigo não quer que nós conhecemos a verdade. Muitas vezes dá sono, dá canseira, nós desistimos, mas fica comigo aí até o final que eu creio que Deus vai falar com você. Nós viemos de uma série de live falando sobre jejum, a importância do jejum, e hoje eu quero falar um pouquinho de batalhas espirituais, e cada batalha espiritual Deus nos entrega uma arma espiritual para nós vencer. Então eu quero compartilhar isso com você. Bom dia, Dona Loreni, se você puder curtir aí, compartilhar, compartilhe com mais alguém essa live. Eu creio que vai ser bênção para muitas pessoas. Como eu já disse, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Os intercessores, as intercessoras aí comecem a interceder por essa live, amém? Então, batalha espiritual não é só para quem tem um chamado no ministério, não é só para quem faz a obra do Senhor. Não. Batalha espiritual todos os filhos de Deus vão ter. É uma batalha no casamento, uma batalha na vida dos filhos, na vida financeira,
uma batalha espiritual, com uma crise de identidade, não sei quem sou, de onde eu vim, por que eu estou assim, uma batalha espiritual nas nossas emoções, no nosso pensamento. Então, a palavra de Deus fala lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, todos nós vamos enfrentar batalhas espirituais, sim, todos nós. E nós temos um exemplo em Efésios 6:10, que o apóstolo Paulo, ele pega um soldado romano para trazer uma analogia como um cristão, ele deve buscar as ferramentas, buscar as armaduras de Deus, buscar as armaduras do Senhor. Porque um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não vai de qualquer jeito. O soldado, ele não vai com qualquer roupa, ele precisa da vestimenta certa para entrar para o exército. Ele precisa de uma vestimenta que vai colocar ele ali naquele exército. E nós, como os filhos do Senhor, nós somos soldados de Cristo. E conforme a nossa caminhada, conforme as batalhas que nós vamos enfrentando, nós vamos crescendo, nós vamos subindo o nosso nível. De soldado raso, nós vamos subindo para outro cargo, outra patente, porque tudo começa por baixo, tudo começa pequeno. Mas na caminhada, conforme as lutas, conforme as batalhas que nós vamos enfrentando, nós vamos crescendo, nós vamos se fortalecendo. E quanto mais nós se fortalecer, mais batalhas maiores nós vamos enfrentar, porque nós sabemos quem está com nós sabemos as armas que vamos usar. Então nós precisamos de uma vestimenta certa para entrar numa batalha espiritual, para entrar numa guerra espiritual. E como eu já disse, a batalha espiritual não é somente para quem tem ministério. Todos nós vamos enfrentar batalhas espirituais em qualquer área da nossa vida, e nós temos que saber como nós lutar, como nós vamos se defender, como nós vamos agir nessa luta, nessa batalha. Então, primeira chave nessa manhã, você tem que conhecer o território, você tem que saber o território, você tem que conhecer com o que você está lutando, com o que você está enfrentando. Nós precisamos entender para depois nós saber as armas que nós vamos usar. Qual é o território, conhecer, mapear, né, o território, conhecer qual é o inimigo. A palavra de Deus fala que Moisés, ele mandou 12 espias espiar a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Então, Moisés, ele pega 12 homens, 2 espiões, que já diz, né? 2 espiões, 2 espias, 12, perdão, e manda eles conhecer o território. Por que nós devemos conhecer o território? Aqui, para saber se tem montanha, se tem muralha, se tem portão, quantos guardas tem, quantos armamento, qual é o armamento que ele tem, como é que eles costumam lutar. Então ali eles foram conhecer o território, para que eles pudessem, quando eles avançassem ali do deserto, para que eles pudessem usar as armas certas quando eles fossem tomar aquela terra para eles. Então nós precisamos conhecer, mapear o porquê disso. Para que isso? Por que eu estou passando por essa luta? Aonde foi a brecha? O que eu deixei a desejar? Será que eu estou orando pouco? Será que eu estou jejuando pouco? Será que eu estou lendo pouco a palavra do Senhor? Por que o meu inimigo me atacou? Por que ele está fazendo isso no meu casamento, na minha vida financeira, na vida dos meus filhos? Conhecer o território, conhecer o inimigo. Quando nós temos esse conhecimento de batalha espiritual, fica mais fácil de nós entender qual é as armas que nós precisamos. Nós vamos entender qual é a arma certa para lutar. Porque, como eu já falei, essa semana nós viemos
desde a semana passada falando sobre jejum. Nem todas as batalhas nossas nós vamos vencer através do jejum. Nem todas as guerras nós vamos vencer através do jejum. Então a Bíblia ela nos fala que existe a arca, que existe flechas, que existe escudo, que existe a palavra, que é a espada. Então um soldado ele precisa das suas armaduras para ele entrar nesse campo de batalha. E isso faz nós ficar fortalecido, porque nós sabemos com quem nós estamos lutando, o porquê que nós estamos lutando aquela guerra. Então, como eu disse, quando nós conhecemos o território, nós vamos usar a ferramenta certa para entrar nessa guerra. E eu quero compartilhar algo com você que está lá em 2 Crônicas 20, que fala do rei Josafá. Ele veio 3 nações contra uma nação, contra a cidade de Davi. Olha como que o inimigo se levanta. Vinha 3 nações contra a cidade de Davi. Quem governava era o rei Josafá. Vinha uma nação, Edom, Amon e Moabe, contra uma nação. Então, essa batalha, aos olhos humanos, era impossível o rei Josafá ganhar. Era impossível o rei Josafá vencer aquela batalha aos olhos humanos. Mas o que esse rei fez? Esse rei, ele se prostrou ao chão, se ajoelhou, orou e pediu a Deus uma estratégia. E qual foi a estratégia que o Senhor deu para ele? Qual foi a direção que Deus deu para ele? Era 3 nações contra uma nação. Então, era 3 nações inimigas que vinham para derrotar uma nação. E aos olhos humanos, imagine 3 nações contra uma. Esse rei Josafá, ele ia perder. Eles iam ser mortos ali. Não tinha. Se olhasse a quantia de homem e a quantia de armamentos que esses inimigos tinham, esse rei ia ser derrubado. Mas quando Josafá, ele se ajoelha no chão, quando ele ora, Deus dá uma direção. Aonde que nós estamos buscando a nossa direção? Aonde que você está buscando a tua direção? A Bíblia diz para nós entrar no nosso quarto, fechar a porta e clamar ao Deus que está no céu. E Ele nos responderá. Então, quando eu estou enfrentando uma batalha espiritual, eu devo entrar dentro do meu quarto, eu devo fechar a porta e clamar ao Deus que está no céu. Porque Ele me ouvirá e ali vai ter a resposta que eu preciso para enfrentar essa batalha. E Deus diz para Josafá, pega os levitas e manda eles na frente dessa batalha. Manda eles me adorar. Se a gente olhar assim, né, aos olhos da carne, como que os levitas vão se posicionar na frente do exército? Mas Deus diz para aquele rei, coloca os levitas na frente. Coloca eles de linha de frente e me adorem e louvem. E foi o que o rei fez. O rei mandou os levitas, pegou a arca e colocou na frente do exército quando eles foram para a batalha. Aqui eu quero que você pegue essa chave. A adoração é uma arma poderosa quando nós estamos enfrentando uma batalha espiritual. O rei Josafá obedeceu à voz do Senhor. E ele manda os levitas, e os levitas começam a adorar. Ali os inimigos, eles ficam confundidos entre um e outro, e eles mesmos se matam. Eles mesmos se ferem, porque eles se confundiram com o louvor, com a adoração. Quando aqueles levitas começaram a louvar, quando aqueles levitas começaram a exaltar o nome do Senhor, ali houve uma batalha, ali houve uma guerra, e aqueles homens que vinham contra o reino de Josafá, eles começaram a lutar entre si, eles começaram a se matar entre si. O povo que era governado pelo rei Josafá, eles não levantaram espada, eles não fizeram força, eles não fizeram nada, somente o louvor e a adoração ao céu, ao Senhor, foi com que eles vencessem.
aquela batalha. Como Deus mandou também Josué, quando eles foram invadir a terra de Jericó, lá eles viviam dentro de uma muralha que aos olhos humanos era impossível aquelas muralhas cair. Era impossível eles entrar dentro daquela cidade, era impossível eles invadir aquele território. Mas Josué, ele já tinha mandado os espias espiar a terra. Ele já tinha mandado seus espias ver como é que era a terra. E Deus dá uma instrução para Josué. Deus diz para Josué, dá 7 voltas em volta dessas muralhas. Com certeza quem estava dentro das muralhas, dentro daquela cidade, eles imaginaram, esse povo tá louco, o que eles estão fazendo? Eles acham que vão nos vencer, dando voltas em volta da muralha. A nossa muralha aqui jamais vai cair, jamais eles vão entrar, aqui nós estamos seguros, aqui nós estamos protegidos pelas nossas muralhas. Mas Josué obedece a Deus e ele dá 7 voltas naquelas muralhas. E nas 7 voltas eles começam a tocar as trombetas e eles começam a gritar. E as muralhas caíram. E as muralhas foram ao chão. Aquilo que era impossível aos olhos dos homens, Deus fez. Porque Josué ele recebe uma direção do Senhor. Então quando eu e você entrar no quarto, quando nós fechar a porta, e quando nós clamar ao Deus que está no céu, Ele vai nos dar uma direção para nós enfrentar essa batalha que nós estamos enfrentando. Aqui, o rei Josafá, ele venceu uma guerra através do louvor, da adoração ao Senhor. Josué, ele fez a mesma coisa. Ele mandou os espias lá, espiar a terra. E ali naquele movimento, onde ele obedeceu a voz do Senhor, aquelas muralhas foram ao chão. Aquelas muralhas que eram para o homem impossível de cair, Deus derrubou a muralha. Então, cada luta que você passar, cada adversidade que você passar, Deus vai te dar uma ferramenta, Deus vai te dar um armamento espiritual certo para você enfrentar essa batalha. O rei Davi, quando ele foi cercado pelos seus inimigos, ele tomou o mesmo caminho de Josafá para vencer os seus inimigos. Isso está escrito lá em Salmos 18:6, diz assim: No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. No seu templo, no céu, o Senhor ouviu a minha voz e Ele escutou o meu grito de socorro. Davi, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor e Deus quem derrotou os inimigos dele. Foi Deus quem foi na peleja por ele, foi Deus quem lutou em favor de Davi, porque Davi fez o quê? Davi clamou, Davi orou, Davi colocou a sua confiança no Senhor. Davi não teve medo, porque ele sabia que o Deus que ele servia era maior e mais poderoso. Então eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando, mas você primeiramente precisa conhecer o território, você precisa conhecer o porquê dessa luta, o porquê dessa adversidade, o porquê da porta fechada, o porquê dessa discussão dentro da tua casa, o porquê que está acontecendo isso no teu casamento. Quando você entender, fecha a porta do teu quarto e entra lá dentro. E clama a Deus que está no céu. Clama ao teu Pai que está lá no céu. E Ele vai te entregar algo, uma chave, uma instrução para você vencer essa batalha. Talvez seja através do louvor. Deus vai dizer para você: me adore, me louve, porque enquanto você está louvando, Deus está trabalhando na tua casa. Enquanto você está adorando, Deus está trabalhando na tua família. Enquanto você está adorando, Deus está te curando. E eu falo isso com autoridade. Eu já contei, já falei aqui, que quando eu comecei a ir na igreja cristã, na igreja evangélica, eu acho que uma segunda ou terceira vez que eu entrei,
E eu tinha um desgaste no meu joelho, eu tinha um desgaste, eu não poderia ficar muito tempo de pé. E eles ministraram um louvor muito lindo. A levita era uma mulher muito, muito usada por Deus. A gente sentia uma graça quando aquela levita, ela louvava. E eu orei e disse, Deus, eu não consigo ficar de pé para adorar, para louvar. Mas eu insisti, fiquei de pé, e quando eu comecei a adorar, quando eu comecei, sabe, a exaltar o nome do Senhor, ali Deus tocou no meu joelho e eu saí curada dali. Eu saí dali, eu esqueci da dor, eu não lembrei da dor. A dor simplesmente saiu, e depois eu vim para casa e fiz algumas coisas e eu fui lembrar, eu disse, meu Deus, o meu joelho não doeu mais. Então eu entendi que através do louvor, do meu coração, da minha adoração ao Senhor, eu fui curada. Eu fui curada. Então tem coisas que Deus vai dizer para nós, somente louve, louve, abre os teus lábios. Quando o ambiente dentro da tua casa está pesado, quando os teus pensamentos não estão alinhados, quando você está nervosa, quando você está ansiosa, quando você está preocupada, coloque um louvor, comece a adorar ao Senhor. E eu costumo dizer que tem louvores almáticos, mas tem louvores de adoração. Eu amo os louvores de adoração, louvores que adoram ao Senhor, louvores que exaltam o nome do Senhor. Quando você começa a adorar, a atmosfera muda, o ambiente muda, os teus pensamentos mudam. Então essa aqui é uma chave nessa manhã. Tem guerras que você vai vencer através do louvor. Tem guerras que você vai vencer na tua vida através da adoração. E tem batalhas que você vai vencer através da oração. Muitas vezes, na nossa caminhada, as coisas não acontecem como nós queremos ou como nós imaginamos, e a nossa fé, ela vai enfraquecendo. E a gente já não costuma mais orar como nós orávamos. Nós já não buscamos mais na madrugada. Nós já não temos mais aquele tempo de oração com o Senhor. Então o Senhor vai nos chamar sim para um tempo de oração na madrugada. Um propósito de oração. Daniel orava 3 vezes por dia. Houve um decreto na Babilônia. Ninguém poderia exaltar outro nome a não ser o rei da Babilônia. Mas Daniel, ele era um homem temente ao Senhor. Ele fazia a oração dele de manhã, de meio-dia e de tarde. E mesmo com aquele decreto, ele não ficou com medo. Ele não teve medo do que poderia acontecer com ele. E pegaram Daniel orando. E como era um decreto, quem fizesse isso, quem adorasse outro Deus, em vez do rei da Babilônia, ele ia ser punido. Por isso que Daniel entrou na cova do leão. Por isso que colocaram Daniel lá dentro da cova do leão. E como que Daniel saiu de lá? Porque Daniel, ele orava ao Senhor, porque ele tinha intimidade com o Senhor. E lá, quando colocaram Daniel na cova dos leões, tinha um anjo do Senhor junto com Daniel, guardando Daniel. E protegeu Daniel. Os leões não tocaram em Daniel, porque Daniel era um homem de oração. Aquela batalha, aquela luta, aqueles leões que estavam lá dentro se aquietaram porque Deus mandou um anjo e aqueles leões não tocaram em Daniel. Então a oração também é uma arma muito poderosa. E nós temos o jejum, como nós falamos durante esses últimos dias sobre o jejum. O jejum, ele quebrou decretos. Jejum, ele salvou nações. Jejum, ele traz o arrependimento, ele nos fortalece espiritualmente. Outra arma poderosa, e muitas pessoas, elas não usam essa arma. É oferta ossada, oferta que você faz um sacrifício, ofertas que você faz um propósito com o Senhor. Muitas vezes Deus vai dizer para você, você quer vencer a tua vida financeira? Você quer uma porta aberta? Então faça uma oferta para uma pessoa. Muitas vezes Deus vai direcionar para você. Dá para a irmã tal, para o irmão tal, eles estão precisando. E ali você vai ofertar naquela vida. Você vai ofertar sobre a vida de uma pessoa. A oferta, ela sobe sim ao trono do Senhor.
ela sobe às narinas do Senhor, porque a oferta, ela é sim uma arma espiritual ao nosso favor. Então muitas vezes Deus vai dizer para nós, devemos ofertar na vida de alguém ou por alguém. Deus vai nos instruir e nós devemos obedecer. Muitas pessoas não acreditam nisso, acham que é bobagem, mas não, a oferta, ela move sim os céus, ela move, e a palavra do Senhor, ela nos diz, fala de uma viúva que ela foi ofertar na casa do Senhor. Tinha muitos homens ali e eles davam grandes quantias de oferta, mas eles davam aquilo que sobravam. E quando eles largavam aquelas moedas, porque naquele tempo não tinha dinheiro de espécie, então eles pegavam aquelas moedas e largavam no gasofilaço, e aquilo fazia um barulhão, chamava a atenção de muitas pessoas. Mas a Bíblia diz que Jesus estava ali, e Jesus viu quando uma viúva pobre, ela oferta 2 moedinhas de muito pequeno valor, mas chamou a atenção de Jesus para aquela oferta daquela mulher, porque ela deu tudo que ela tinha, ela ofertou e ela colocou a confiança no Senhor. Talvez ali aquelas 2 moedinhas era o que ela tinha para se alimentar naquele dia, talvez era as últimas moedinhas que ela tinha, mas ela decidiu ofertar, porque ela crê no Deus do céu. Então ela diz, o meu sacrifício está aqui, porque eu creio no Senhor, e é Ele que é o Deus da provisão, Ele é o Deus que abre porta, é o Deus que manda maná, é o Deus que vai me sustentar. Então a oferta, ela é uma arma espiritual, a nossa fé é uma arma espiritual. O apóstolo Paulo fala desse soldado com um escudo na mão, que é a fé. Lá no livro de Deuteronômio 3, 22 diz assim, não tenha medo deles, o Senhor, o seu Deus é quem lutará por você. Então não deixe o medo entrar no teu coração, use o escudo da fé, tenha fé, creia que Deus ele peleja por você, creia que o Senhor ele entra nas batalhas por você. Lá também em Efésios 6:10 diz assim, os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força. Fortalecei-vos no Senhor e na sua força. A nossa força vem do Senhor, a nossa direção vem do Senhor. Então nós temos que saber sim com quem nós estamos lutando. Nós precisamos usar as armas certas. Eu creio que Deus ministrou algo no teu coração. Eu creio que nessa manhã você recebeu chaves da parte do Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, mas aqui foi liberado chaves nessa manhã para você enfrentar essa batalha. E como eu já disse, batalha não é só para quem tem um cargo ministerial, é para todos nós. Jesus disse que nós ia passar por aflições, mas que nós ia vencer. Então nós só precisamos usar as armas certas. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Conhecer o território, conhecer o nosso inimigo. Por que ele entrou? Por que ele está fazendo isso? Segundo, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e pedir uma direção para o Senhor. Senhor, que arma que eu devo usar? É jejum? É oração? É louvor? É uma oferta? Qual dessas armas eu devo usar? E o Senhor vai te dar uma direção. E depois dessa batalha, que eu adoro, que a palavra do Senhor nos ensina, né? Depois da luta, depois da guerra, tem despojo, toda guerra tem despojo. Como eu citei aqui, o rei Josafá, ele não lutou, ele só foi à frente com os levitas. Os levitas adoraram e aquelas 3 nações inimigas deles lutaram contra si e se mataram. Daí o povo do rei Josafá, ele entra no meio do território inimigo para ver como que estava, do jeito que eles estavam, e ali eram muitos homens, e eles carregavam armamento, eles carregavam ouro, eles carregavam objetos de prata, objetos de ouro, ali tinha muitos objetos que eles puderam se apossar, que eles puderam tomar para si. Além do Senhor ir lá, vencer a guerra por eles, eles não
fizeram esforço, eles não lutaram, não tiraram a espada, não pegaram a espada, Deus foi lá e lutou por eles, ainda eles tiveram um despojo de guerra. Porque toda batalha que nós vencer vai ter despojo, vai ter despojo. Você lembra de Davi, quando Davi ele vai levar os queijos lá no acampamento de Saul, que ele chega lá e ele escuta falar, os soldados de Saul dizem, quem venceu Golias vai ficar isento de imposto, vai casar com a filha do rei. Então ali tinha uma recompensa para quem vencesse aquele gigante, para quem vencesse o adversário. E Davi ele se interessou, disse, vão dar vantagem para quem vencer o gigante? Vai ter recompensa para quem venceu o gigante? É isso mesmo que estão falando? E Davi sai perguntar novamente, é isso que estão falando? Que quem derrubar o gigante, quem venceu o gigante, quem venceu o Golias, vai ter recompensa? E os outros soldados disseram, vai ter recompensa. Vai ficar isento de imposto, quem matar o gigante e toda a sua família vai casar com a filha do rei. Davi foi lá e derrubou o gigante e matou o gigante. Então toda guerra que você vai enfrentar, toda guerra talvez que você está enfrentando, se você enfrentar com a arma certa, se você enfrentar com as armas que o Senhor colocar sobre o teu coração para você enfrentar essa luta, vai ter despojo, vai ter vitória, vai ter celebração, vai ter ação de graça, porque você foi conduzida pelo Espírito para vencer essa luta. Então toda a luta que nós enfrentar vai ter vitória, vai ter recompensa, vai ter despojo de guerra. Então não desanime porque você está passando por essa adversidade. Não desanime porque você está passando por essa luta. Se você está passando por essa luta, é porque você é um soldado de Cristo e Deus, Ele quer te levantar num outro patamar, num outro nível. E você precisa ser testado nessa batalha. Então, se você não tem uma direção como enfrentar essa batalha, vai para o teu quarto, como a Bíblia diz. Vai para o teu quarto, fecha a porta e clama ao teu Pai que está no céu. Quando você sair do teu quarto, você já vai sair com uma direção do Senhor. Qual é a arma que você vai usar para enfrentar essa guerra? Qual é a arma que você vai precisar para enfrentar essa batalha? E você só tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. E você vai vencer e vai ter recompensa. Vai ter uma recompensa sim, porque você venceu essa batalha. Amém? Então eu queria compartilhar com você nessa manhã que tem armas certas para cada luta. Cada luta vai ter um direcionamento do Senhor. Eu quero que você não seja só ouvinte, mas seja praticante. Se você está passando por uma batalha, em qualquer área da tua vida, fecha a porta do teu quarto, que é lá que o Senhor vai te dizer qual é a arma. Qual é a arma que você deve usar. E não se espante, não se apavore se o Senhor dizer assim, faça uma oferta, faça um culto de ação de graça. A ação de graça também é uma arma espiritual. Ou o Senhor vai dizer para você fazer um jejum, fazer um propósito de oração. Ou o Senhor vai dizer, somente me adore, somente me louve. E essa batalha, essa luta que você está enfrentando, ela vai cair por terra, porque é o Senhor quem vai lutar por você, é o Senhor quem vai entrar nessa batalha por você. Então nós precisamos crer nisso, nós precisamos tomar posse das armas espirituais que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, e nós temos que saber as armas que nós devemos lutar em cada situação da nossa vida. Que você possa receber essa instrução do Espírito Santo nessa manhã, que você possa tomar posse dessa manhã nessa palavra e que você venha ter o discernimento no mundo espiritual, as ferramentas, as armas que você deve usar. Amém? Glória a Deus! Vamos orar, vamos entregar esse dia na presença do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui junto comigo. Gratidão, porque fazem parte, né, desse compartilhamento da palavra do Senhor. Eu estou aqui porque tem pessoas do outro lado me ouvindo e tem pessoas sendo ministradas pelo Espírito Santo. Então,
Gratidão a Deus por cada pessoa que tem compartilhado, tem curtido, tem se colocado aqui na presença do Senhor, buscando mais do Senhor. Então eu creio que Deus, Ele tem mais para cada um de nós. Nós só precisamos compartilhar daquilo que Ele coloca no nosso coração. E espero que hoje você seja revestida pelo poder do Senhor. Espero que hoje você venha tomar posse da palavra do Senhor, Efésios 6:10, capacete, couraça, cinturão, que você possa se vestir com o calçado do Evangelho, que você possa pegar o escudo da fé, colocar nas tuas mãos, e a espada que é a palavra. Muitas vezes vamos ser tentados pelo inimigo, mas nós vamos vencer através da palavra. Tem lutas que nós vamos vencer através da nossa fé. Nós podemos ver as adversidades, mas nós vamos crer naquele que nos chamou. Nós vamos entender que a última palavra vem do Senhor. O homem, ele pode sim falar, o homem pode sim dar uma sentença, mas nós cremos no Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso general de guerra, e o Senhor não entra numa batalha para perder quando nós dependemos dEle. É Ele quem faz todas as coisas. Que você possa ser revestida com o poder do Senhor nessa manhã, que você possa alinhar os teus pensamentos no céu, que você possa receber direção de Deus, estratégias novas nessa manhã. É isso que eu vou orar e vou pedir para o Senhor, dar estratégias novas. O que você está enfrentando? O que você precisa do Senhor? O Senhor vai te dar uma estratégia. Talvez aos olhos humanos pareça loucura, como Deus deu para Josué, 7 voltas nas muralhas. Como 7 voltas nas muralhas vai derrubar aquelas muralhas? Não tem como derrubar aquelas muralhas. Tem sim, quando Deus manda, pega essa chave. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Se Deus diz que vai fazer, vai fazer. Independente do que os olhos humanos estejam falando, olhando e dizendo, Deus vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós só precisamos tomar posse da palavra do Senhor. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Comece a falar com o Senhor. O que você está passando hoje? Qual é a tua dificuldade? É no casamento? É na área financeira? É os teus sonhos, é os teus projetos, as tuas emoções? É a tua crise de identidade? É o teu coração que está angustiado? Começa a falar para o Senhor. Começa a dizer, Senhor, eu preciso de uma estratégia nova. Eu preciso de uma arma espiritual para me vencer essa batalha, Pai. E o Senhor tem essa arma para me dar nessa manhã. Era, manda, canta, arabadagadarabaxê. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar cada pessoa que está junto comigo agora aqui. Cada pessoa que vai entrar mais tarde e assistir essa live, Pai. Eu creio que o Senhor vai, Senhor amado, dar uma estratégia para ela. Eu creio que o Senhor vai dar uma ferramenta, uma arma espiritual, Pai, para ela vencer essa batalha, Pai. Hoje, essa manhã foi falado sobre louvor, Pai. Através do louvor nós vencemos o nosso inimigo, Pai. Através do jejum nós vencemos o nosso inimigo. Através da oração nós vencemos o nosso inimigo. Através de uma oferta, Pai. Através de um culto de ação de graça, Pai. Senhor, começa a derramar nessa manhã. Era, manda, canta. Rabadagadarabaxê. Abra tuas mãos nessa manhã. Faça esse ato profético. Deus está te dando estratégia. Deus está derramando sobre as tuas mãos nessa manhã uma arma espiritual para você enfrentar a batalha que você está passando hoje. Abra tuas mãos nessa manhã e receba essa arma espiritual que o Senhor está colocando sobre as tuas mãos. E o Senhor vai te ensinar a manusear essa arma. O Senhor vai te dar a direção certa como usar essa arma. Pela fé, isso aqui é um ato profético, o Senhor vai colocar assim, eu creio nisso e eu recebo também a minha arma espiritual no dia de hoje, para mim enfrentar as adversidades, porque eu sei que o inimigo, ele quer destruir com a obra-prima do Senhor que é nós, ele quer destruir com o plano original do Senhor, mas o Senhor nessa manhã está colocando sobre as nossas mãos uma arma certa, uma ferramenta certa para nós vencer essa batalha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas ouça a voz do Senhor. Fecha a porta do teu quarto, que lá Ele vai te dar a instrução certa. Lá Ele vai te dar a orientação certa. Lá Ele vai te dar
a arma certa para você vencer essa batalha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, né? Coisa linda a palavra do Senhor. Como Ele nos instrui, como o Senhor nos direciona, como Ele nos ensina. Muitas vezes nós não sabemos como lidar com certas situações, mas a palavra, ela nos ensina. E nós precisamos da palavra, que você venha tomar posse dessa palavra nessa manhã, que Deus venha te dar estratégia para essa guerra, que Deus venha te dar direção, para que você venha vencer essa batalha na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, que o Senhor possa cumprir todos os propósitos que Ele tem na tua vida, porque cada um de nós tem um propósito. Eu sinto uma graça do Senhor nessa manhã. Eu sinto uma graça do Senhor nessa manhã. Você precisa tomar posse disso nessa manhã. Você precisa tomar posse do que foi ministrado aqui. Você precisa receber as armas certas para você enfrentar essa adversidade em nome de Jesus. Amém? Até a semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos estar aqui trazendo uma palavra e uma oração para nós começar bem o nosso dia, falando do amor do Senhor, se fortalecendo, se revestindo com o poder, com a graça do nosso Pai. Eu quero abençoar você com uma oração sacerdotal e que você venha ter um ótimo e abençoado final de semana. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa resplandecer sobre ti a luz dele, que te traga paz, que te traga as ferramentas certas, que ele te traga uma direção, uma estratégia no dia de hoje. E até segunda-feira, se Deus quiser, se Ele permitir, nós vamos estar aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.